Em uma mansão luxuosa, uma idosa adoece lentamente, cercada por silêncio e crueldade. Sua nora esconde os remédios e a faz parecer senil, enquanto o filho ignora todos os sinais. Mas uma empregada corajosa descobre a verdade, e sua decisão muda tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A mansão erguia-se imponente no bairro dos Jardins, em São Paulo, com seus muros altos e jardins impecáveis que escondiam mais do que revelavam. Por trás daquelas paredes de pedra portuguesa e portões de ferro forjado, vivia Dona Olívia, uma senhora de 72 anos, cujo corpo frágil contrastava com a força que um dia habitara aquela mesma estrutura. Seus cabelos brancos, sempre presos em um coque simples, emolduravam um rosto marcado pelo tempo e por histórias que poucos se davam ao trabalho de ouvir. Olívia acordou naquela manhã de quinta-feira com a sensação familiar de peso no peito. Não era apenas a falta de ar que a asma provocava, mas algo mais profundo, uma angústia que se instalara em seu coração nas últimas semanas. Estendeu a mão trêmula em direção ao criado mudo, procurando pelos comprimidos que sempre deixava ali, organizados em suas caixinhas coloridas. Seus dedos tatearam a superfície de madeira envernizada, mas encontraram apenas o vazio. Sentou-se com dificuldade na cama, o corpo protestando contra cada movimento. A luz da manhã entrava pelas frestas das cortinas pesadas de veludo, criando listras douradas no piso de mármore. Olívia piscou várias vezes, tentando afastar a névoa que insistia em turvar sua visão. Onde estavam seus remédios? Tinha certeza absoluta de que os havia deixado ali na noite anterior, como fazia todas as noites há mais de 10 anos. Com esforço, levantou-se e caminhou até o banheiro, apoiando-se nos móveis. Cada passo era uma conquista, cada respiração um lembrete de sua condição delicada. Abriu o armário espelhado acima da pia e sentiu o coração apertar. As prateleiras que costumavam abrigar suas medicações estavam praticamente vazias. Apenas 2 frascos permaneciam ali, e mesmo esses pareciam ter sido mexidos desorganizados. A porta do quarto se abriu sem cerimônia. Patrícia entrou com aquele andar firme e decidido que caracterizava cada um de seus movimentos. A nora de Olívia era uma mulher de 40 e poucos anos, alta, de cabelos escuros impecavelmente alisados, que caíam sobre seus ombros como uma cortina de seda. Vestia um conjunto de alfaiataria bege, que mais parecia uma armadura elegante. Seus olhos, de um castanho quase negro, percorreram o quarto com a propriedade de quem se sentia dona absoluta daquele espaço. "Bom dia, Dona Olívia", disse Patrícia, e havia algo na doçura forçada de sua voz que fazia a pele da idosa arrepiar. "A senhora já acordou?" "Que maravilha! Pensei que fosse dormir o dia inteiro de novo." Olívia virou-se lentamente, segurando-se na porta do banheiro. "Patrícia, meus remédios." "Eles não estão onde eu deixei, você viu?" A nora suspirou, um suspiro longo e teatral que parecia ensaiado. Seus lábios se curvaram em um sorriso que não alcançava os olhos. "Dona Olívia, já conversamos sobre isso ontem. A senhora está confundindo as coisas de novo. Lembra que tomou os remédios antes de dormir? Eu mesma trouxe água para a senhora." "Não." Olívia balançou a cabeça, sentindo a frustração crescer em seu peito. "Não estou confundindo nada. Eu sempre deixo os comprimidos da manhã separados. Sempre fiz assim. Preciso deles, Patrícia. Meu coração, minha pressão." Patrícia se aproximou com passos calculados, e Olívia percebeu como a nora parecia maior, mais ameaçadora naquela proximidade. "A senhora precisa descansar mais", disse Patrícia, colocando uma mão fria sobre o ombro de Olívia. "Essas confusões são normais na sua idade. O médico já explicou que a memória pode pregar peças. Vou pedir para Rosa trazer seu café da manhã. Coma alguma coisa, tome um banho, e depois conversamos com mais calma." Antes que Olívia pudesse responder, Patrícia já havia saído do quarto, fechando a porta com um clique suave que soou definitivo. A idosa ficou parada ali, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Não estava confusa.
Tinha certeza absoluta de que não havia tomado todos os remédios na noite anterior. Lembrava-se perfeitamente de ter separado as cápsulas para amanhã, como fazia há décadas, um hábito que seu falecido marido a havia ensinado quando sua saúde começou a fragilizar. Voltou para a cama com dificuldade, o corpo pesado e a respiração cada vez mais trabalhosa. Sentou-se na beirada do colchão, olhando para as próprias mãos. Quando foi que tudo começou a mudar? Lembrava-se de tempos em que aquela casa era cheia de vida, de risos, de luz verdadeira. Seu filho Marcelo era apenas um menino sonhador, cheio de planos e ambições, mas com um coração gentil que a fazia sentir orgulho. Tinha sido ela quem sustentara a família quando o marido adoecera. Trabalhara como costureira, aceitara encomendas de madrugada, economizara cada centavo para que Marcelo pudesse estudar, para que tivesse as oportunidades que ela e o marido nunca tiveram. Vira o filho crescer, formar-se em administração, abrir sua primeira empresa. E quando o sucesso finalmente chegou, Marcelo não se esquecera dela. Construíra aquela mansão, insistira para que ela viesse morar ali, prometera que cuidaria dela para sempre. Mas então Patrícia entrara em suas vidas. Olívia ainda se lembrava do dia em que o filho apresentara a namorada. Uma mulher bonita, sofisticada, que falava com eloquência sobre arte e negócios. No início, Olívia tentara gostar dela, tentara ver além da frieza que percebia naqueles olhos escuros. Mas havia algo que a incomodava, uma sensação visceral que não conseguia explicar. E quando se casaram 3 anos atrás, tudo começou a mudar lentamente. Tão lentamente que Olívia não percebeu até que fosse tarde demais. Primeiro foram as pequenas exclusões. Patrícia reorganizava os jantares familiares de forma que Olívia se sentisse deslocada. Depois vieram os comentários sutis sobre sua saúde, sobre como ela estava ficando esquecida, sobre como dava trabalho. Marcelo, absorvido pela expansão de seus negócios, não percebia, ou talvez não quisesse perceber. E agora isto. Os remédios que sumiam, as doses que nunca chegavam, a sensação crescente de que algo terrível estava acontecendo bem debaixo de seu nariz. A porta se abriu novamente, desta vez com mais delicadeza. Rosa entrou carregando uma bandeja com café, pão, frutas. A cozinheira era uma mulher de uns 60 anos, de pele morena e mãos calejadas pelo trabalho. Seus olhos castanhos encontraram os de Olívia, e havia ali uma compreensão silenciosa, uma preocupação genuína que fez a idosa sentir um alívio momentâneo. "Bom dia, dona Olívia", disse Rosa, colocando a bandeja sobre a mesinha perto da janela. "Trouxe seu café quentinho, do jeito que a senhora gosta." "Obrigada, Rosa", Olívia sussurrou e então, num impulso, perguntou: "Você viu meus remédios? Os que ficam aqui no quarto?" Rosa hesitou, seus olhos rapidamente desviando para a porta, como se temesse que alguém pudesse estar ouvindo. Quando falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. "Dona Olívia, eu não posso me meter nessas coisas. A senhora sabe como é. Por favor." Olívia segurou o braço de Rosa com uma força surpreendente. "Eu não estou louca. Eu sei que meus remédios estão sumindo. Preciso que alguém acredite em mim." Os olhos de Rosa se encheram de lágrimas contidas. "Eu acredito na senhora", disse ela, baixinho. "Mas o que eu posso fazer? Sou apenas a cozinheira. Se eu falar alguma coisa, vou perder meu emprego. E preciso trabalhar, tenho meus netos para ajudar." Olívia soltou o braço da mulher, sentindo a vergonha por ter pressionado. "Perdoe-me, Rosa. Não quero causar problemas para você. Eu só estou tão confusa, tão assustada." Rosa acariciou gentilmente a mão de Olívia. "A senhora não está confusa. Eu vejo coisas, dona Olívia. Vejo e fico com o coração apertado. Mas não posso fazer nada agora. Por favor, tente comer alguma coisa. Precisa manter as forças." Depois que Rosa saiu, Olívia tentou comer, mas a comida parecia cinzas em sua boca. Conseguiu apenas alguns goles de café antes de sentir a náusea subir. Levantou-se e caminhou até a janela, afastando as cortinas pesadas. Lá embaixo, o jardim se estendia em toda sua glória artificial. Gramas aparadas com perfeição milimétrica,
flores importadas dispostas em canteiros geométricos, uma piscina de borda infinita que refletia o céu azul de São Paulo. Viu Patrícia caminhando pelo jardim, falando ao celular. Mesmo de longe, Olívia podia perceber a arrogância em sua postura, a forma como gesticulava com as mãos, como se estivesse comandando um exército invisível. Sua nora usava a mansão como se fosse sua, como se Olívia fosse apenas uma peça de mobília antiga que ainda não havia sido descartada. O dia arrastou-se com uma lentidão torturante. Olívia permaneceu em seu quarto, sentindo seu corpo protestar cada vez mais pela falta dos medicamentos. Sua pressão estava subindo, podia sentir. A dor no peito aumentava, e a falta de ar a obrigava a sentar-se a cada poucos passos. Tentou procurar pelos remédios, vasculhou gavetas e armários, mas não encontrou nada. Tudo havia sido removido com uma eficiência assustadora. À tarde, Patrícia voltou ao quarto. Desta vez trazia uma expressão de falsa preocupação no rosto. Dona Olívia, precisamos conversar, disse ela, sentando-se na poltrona, perto da cama. Tenho notado que a senhora anda muito confusa ultimamente. Ontem mesmo encontrei a senhora vagando pelo corredor de madrugada. Lembra disso? Olívia franziu a testa. Eu estava procurando água. Tinha sede. Vê? Patrícia inclinou-se para a frente. Mas a senhora tem uma jarra de água bem aqui no quarto. Sempre teve. Essas confusões me preocupam muito. Conversei com Marcelo e achamos que talvez seja a hora de procurar ajuda especializada. Não estou confusa, Olívia disse, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Patrícia, por favor, eu só preciso dos meus remédios. Onde estão meus remédios? Os olhos de Patrícia brilharam com algo que Olívia não conseguiu decifrar completamente, mas que lhe causou um calafrio na espinha. A senhora tomou todos os remédios, dona Olívia. Eu mesma vi. O problema é que está esquecendo. É por isso que estou preocupada. Vou marcar uma consulta com um neurologista. Precisa fazer uns exames, verificar como está sua cabeça. Minha cabeça está bem. Olívia tentou se firmar, mas as palavras saíam cada vez mais fracas. Eu sei o que estou sentindo. Sei que preciso dos medicamentos. Você está escondendo eles de mim? O sorriso de Patrícia desapareceu, substituído por uma máscara de piedade, condescendente. Dona Olívia, a senhora está tendo delírios agora. Por que eu faria isso? Sou sua nora, cuido da senhora. Esta casa funciona graças a mim. Marcelo trabalha o dia inteiro e eu faço questão de garantir que tudo esteja perfeito para a senhora. E agora me acusa de esconder seus remédios? Olívia sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Não sei mais de nada, sussurrou. Só sei que estou me sentindo muito mal. Vou pedir para Rosa trazer um chá calmante, disse Patrícia, levantando-se. Descanse, dona Olívia. Amanhã conversamos mais e, por favor, pare com essas acusações absurdas. Está me magoando profundamente. Quando Patrícia saiu, Olívia desabou em soluços. Seria possível que estivesse realmente confusa? Que sua mente a estivesse traindo? Mas não podia ser. Lembrava-se claramente de cada comprimido, de cada horário, de cada dosagem. Seu corpo conhecia a rotina, dependia dela. A noite caiu sobre a mansão como um manto pesado. Olívia jantou sozinha em seu quarto, mal tocando na comida que Rosa trouxera. A cozinheira evitou seu olhar, e Olívia compreendeu. Rosa tinha medo e ela não podia culpá-la por isso. Deitou-se cedo, mas o sono não veio. Ficou ali, olhando para o teto alto, ouvindo os sons da casa. Passos no corredor, portas se fechando, o murmúrio distante de vozes. Em algum momento da madrugada, ouviu a voz de Marcelo. Seu filho havia chegado tarde, como sempre. Olívia quis levantar-se, quis ir até ele, implorar ajuda, mas seu corpo não respondia. A exaustão e a falta dos medicamentos a mantinham presa à cama. E então, em meio à escuridão, ouviu algo que fez seu sangue gelar. Eram vozes abafadas vindo do corredor. Reconheceu imediatamente a voz de Patrícia, mas havia uma dureza nela que raramente mostrava quando outros estavam por perto. Ela está ficando insuportável, Marcelo, dizia Patrícia. Hoje me acusou de esconder os remédios dela. Você consegue acreditar? Depois de tudo o que faço por ela,
Todas as vezes que subo essas escadas para cuidar dela, e é assim que sou tratada. A voz de Marcelo soou cansada. Mãe sempre foi teimosa, amor. Mas talvez esteja realmente ficando confusa. Ela tem 72 anos. É natural que a memória falhe. Não é só a memória, Marcelo. Ela está criando histórias, fantasiando coisas. Ontem, jurou que eu havia jogado comida fora que ela queria comer, mas eu não fiz nada disso. Ela simplesmente esqueceu que já havia comido. É assustador. Olivia quis gritar, quis dizer que nada disso era verdade, mas sua voz não saía. Ficou ali, paralisada, ouvindo seu próprio filho duvidar dela. Talvez você tenha razão sobre procurar um médico especializado, disse Marcelo. Não podemos deixar ela se machucar. E se ela cair? E se esquecer o fogão ligado? Exatamente, Patrícia respondeu, e Olivia podia quase ver o sorriso satisfeito em seu rosto. Precisa de cuidados especiais, quem sabe até um acompanhante em tempo integral, alguém que possa monitorar ela 24 horas por dia. Vou pensar nisso, disse Marcelo. Mas agora preciso dormir. Tenho uma reunião importante amanhã cedinho. Os passos se afastaram e Olivia ficou sozinha novamente com seus pensamentos aterrorizantes. Patrícia estava construindo uma narrativa, pintando-a como louca, como senil. E Marcelo, seu filho querido, estava acreditando em cada palavra. Olivia fechou os olhos, sentindo o peso da solidão esmagar seu peito. Naquela mansão imensa, cercada de luxo e conforto, estava mais sozinha do que jamais estivera em toda sua vida. E pela primeira vez, permitiu-se pensar no impensável. Patrícia não estava apenas escondendo seus remédios, estava tentando matá-la. Lentamente, metodicamente, sem deixar marcas, sem levantar suspeitas. E ninguém acreditaria nela se ela contasse. O medo a envolveu como um cobertor gelado. Precisava encontrar uma forma de sobreviver, de provar a verdade. Mas como, quando seu próprio corpo a traía, quando sua voz não tinha mais peso, quando até seu filho havia se virado contra ela? Enquanto a noite se aprofundava e a mansão mergulhava no silêncio, Olivia fez uma promessa silenciosa a si mesma. Não desistiria. Lutaria enquanto tivesse um último suspiro. Porque se havia uma coisa que a vida lhe ensinara, era que uma mãe nunca desiste, mesmo quando tudo parece perdido. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava sua vigília noturna, indiferente ao drama que se desenrolava entre aquelas paredes elegantes. E em algum canto daquela casa, Patrícia sorria, satisfeita com mais um dia de seu plano perfeitamente executado. Os dias seguintes se arrastaram como uma tortura lenta e silenciosa. Dona Olivia sentia seu corpo definhar. Cada manhã acordava mais fraca, mais tonta, mais distante de si mesma. A falta dos medicamentos estava cobrando seu preço de forma implacável. Sua pressão arterial subia e descia descontroladamente, o coração disparava em momentos aleatórios e a falta de ar se tornara sua companheira constante. Tentara, por diversas vezes, falar com Marcelo. Mas seu filho parecia sempre ocupado demais, sempre correndo de uma reunião para outra, sempre com o celular colado ao ouvido, resolvendo problemas de sua empresa. E quando finalmente conseguia alguns minutos de sua atenção, Patrícia surgia como uma sombra, interceptando a conversa, redirecionando o assunto, pintando mais uma vez aquele quadro de confusão mental que supostamente acometia a idosa. Naquela manhã de segunda-feira, Olivia acordou com uma sede desesperadora. Estendeu a mão trêmula em direção à jarra de água que sempre ficava em seu criado mudo, mas seus dedos encontraram apenas o vazio. A jarra não estava ali. Confusa, tentou se lembrar se havia bebido toda a água durante a noite, mas sua memória estava nebulosa, fragmentada pela exaustão e pela privação dos remédios. Reuniu todas as forças que ainda tinha e levantou-se da cama. O quarto girou ao seu redor e ela precisou segurar-se no móvel para não cair. Respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado dentro do peito. Precisava de água. Era uma necessidade básica, primitiva, que seu corpo gritava com uma urgência que não podia ignorar. Abriu a porta do quarto e saiu para o corredor. A mansão estava estranhamente
silenciosa naquela hora da manhã. Seus pés descalços tocavam o piso frio de mármore, e cada passo parecia uma conquista monumental. Segurou-se na parede, caminhando lentamente em direção à escadaria que levava ao andar de baixo, onde ficava a cozinha. Chegou ao topo da escada e olhou para baixo. Os degraus pareciam intermináveis, uma descida perigosa que seu corpo fraco talvez não conseguisse completar. Mas a sede era maior que o medo. Segurou-se no corrimão de madeira nobre e começou a descer um degrau de cada vez, concentrando toda a sua atenção para não tropeçar. Estava na metade do caminho quando sentiu a tontura intensificar. O mundo à sua volta começou a girar, as cores se misturando em um turbilhão confuso. Suas pernas fraquejaram e ela sentiu que ia cair. Com um último resquício de força, segurou-se com ambas as mãos no corrimão, as juntas dos dedos ficando brancas pelo esforço. Foi quando ouviu passos apressados. Uma jovem que ela não conhecia surgiu correndo pelo corredor do andar de baixo. Era uma moça de uns 20 e poucos anos, de pele clara e cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo. Vestia um uniforme simples de empregada, e seus olhos arregalados demonstravam preocupação genuína. "Meu Deus, a senhora precisa de ajuda." A moça subiu correndo os degraus e segurou Olivia pelo braço, amparando-a com cuidado. "Vamos, deixe eu ajudar a senhora. Não devia estar andando sozinha assim." "Água." Olivia conseguiu sussurrar. "Preciso de água." A jovem ajudou Olivia a descer o resto da escada com extremo cuidado, praticamente carregando o peso da idosa. Quando chegaram ao andar de baixo, guiou-a até a cozinha, onde a sentou em uma das cadeiras acolchoadas da mesa. Rapidamente, encheu um copo com água fresca e ofereceu à idosa. Olivia bebeu com avidez, sentindo o líquido gelado descer por sua garganta seca. Bebeu um copo inteiro, depois outro. A moça permaneceu ali, observando-a com uma mistura de preocupação e algo mais, algo que parecia indignação contida. "A senhora está bem?" perguntou a jovem, ajoelhando-se ao lado de Olivia. "Quer que eu chame alguém? Um médico? Quem é você?" Olivia perguntou, finalmente recuperando um pouco de sua voz. "Não te conheço." "Sou Juliana, a senhora. Comecei a trabalhar aqui há uma semana. Sou a nova empregada. Faço a limpeza dos quartos e ajudo onde for preciso." Olivia assentiu lentamente, estudando o rosto da moça. Havia sinceridade, ali uma bondade que ela não via há muito tempo naquela casa. "Juliana", sussurrou, "você pode me fazer um favor? Pode trazer meus remédios? Eles ficavam no meu quarto, mas sumiram. Preciso muito deles." O rosto de Juliana se fechou e ela desviou o olhar rapidamente. "A senhora precisa falar com a dona Patrícia sobre isso. Ela é quem cuida dessas coisas. Por favor." Olivia segurou a mão da moça com uma força surpreendente. "Você não entende. Estou passando muito mal. Preciso dos meus medicamentos para o coração, para a pressão. Sem eles eu vou..." Antes que pudesse terminar a frase, ouviram passos se aproximando. Juliana se levantou rapidamente, afastando-se de Olivia como se tivesse sido pega fazendo algo proibido. Patrícia entrou na cozinha e seu rosto se contorceu em uma expressão de falsa surpresa ao ver Olivia ali. "Dona Olivia, o que a senhora está fazendo aqui embaixo? Deveria estar descansando no quarto." Patrícia se aproximou e havia uma tensão em seus movimentos que não combinava com o tom doce de sua voz. "Juliana, pode nos deixar a sós, por favor?" "Sim, senhora", Juliana murmurou, lançando um último olhar preocupado para Olivia antes de sair da cozinha. Assim que ficaram sozinhas, a máscara de Patrícia começou a escorregar. Ela puxou uma cadeira e sentou-se de frente para Olivia, seus olhos escuros fixos no rosto da idosa. "O que foi dessa vez, dona Olivia? Estava com sede? Tinha água no seu quarto?" "Sempre tem." "Não tinha", Olivia respondeu, tentando manter a voz firme. A jarra estava vazia. Patrícia suspirou, aquele suspiro teatral que já se tornara tão familiar. "É claro que tinha água. Eu mesma coloquei uma jarra nova ontem à noite. A senhora esqueceu. De novo, não esqueci." Olivia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. "E meus remédios? Onde estão meus remédios, Patrícia?"
A nora se levantou abruptamente e por um momento Olivia viu algo cruzar seu rosto. Era uma expressão fria, calculista, quase cruel, mas desapareceu tão rapidamente quanto surgira, substituída novamente pela máscara de preocupação. Já conversamos sobre isso 1000 vezes. A senhora tomou todos os remédios. O problema é que não se lembra. Vou marcar aquela consulta com o neurologista hoje mesmo. Isso já passou dos limites. Patrícia se aproximou novamente, e desta vez havia uma ameaça velada em sua proximidade. E outra coisa, dona Olivia. Não quero ver a senhora conversando com os empregados sobre essas suas confusões. Eles têm trabalho a fazer e não podem ficar perdendo tempo com suas fantasias. Entendeu? Olivia olhou nos olhos de sua nora e, pela primeira vez, viu claramente o que sempre estivera ali. Não havia confusão, não havia mal-entendido. Havia apenas maldade pura, deliberada. Patrícia sabia exatamente o que estava fazendo, e estava gostando disso. Vamos voltar para seu quarto, disse Patrícia, segurando o braço de Olivia com força demais, os dedos cravando-se em sua pele frágil. Precisa descansar. Enquanto subiam a escada, Olivia lutava para não chorar. Cada degrau era uma agonia, e Patrícia não fazia qualquer esforço para ajudá-la verdadeiramente, apenas a puxava com impaciência. Quando finalmente chegaram ao quarto, Patrícia praticamente empurrou Olivia para dentro e fechou a porta com força. Olivia cambaleou até a cama e se deixou cair sobre o colchão. Seu corpo inteiro doía, seu coração batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. Fechou os olhos tentando acalmar a respiração, mas o pânico estava tomando conta. Ia acontecer. Ia acontecer de verdade. Patrícia ia conseguir o que queria. Horas depois, a porta se abriu novamente. Rosa entrou carregando uma bandeja com o almoço. A cozinheira fechou a porta atrás, disse e se aproximou da cama, seu rosto marcado por uma preocupação profunda. Dona Olivia, disse Rosa em voz baixa, colocando a bandeja sobre a mesinha. A senhora está muito pálida. Comeu alguma coisa hoje? Olivia abriu os olhos e viu a bondade no rosto de Rosa. Aquela bondade que se tornara tão rara em sua vida. Não consigo comer, Rosa. Estou me sentindo muito mal. Rosa olhou para a porta, certificando-se de que estavam sozinhas, e então se sentou na beirada da cama. Suas mãos calejadas seguraram as mãos frias de Olivia. Eu sei o que está acontecendo, disse ela, e havia lágrimas em seus olhos. Vi hoje de manhã, vi o que ela fez. O que você viu? Olivia perguntou, seu coração disparando por um motivo diferente agora. Rosa respirou fundo, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo terrível. Eu estava arrumando as flores do jardim cedinho antes do sol esquentar. Achei que estava sozinha lá fora, mas então vi a dona Patrícia sair pela porta dos fundos. Ela não me viu. Eu estava agachada atrás das roseiras. Continue. Olivia apertou as mãos de Rosa. Por favor, continue. Ela estava carregando algo. Um frasco. Reconheci porque era igual aos que a senhora usa para os remédios. Rosa fez uma pausa, limpando as lágrimas que escorriam por seu rosto. Ela abriu o frasco e despejou tudo no canteiro. As cápsulas, dona Olivia. Vi as cápsulas se espalhando pela terra. E então ela pegou uma pá pequena e misturou tudo com a terra tentando esconder. Olivia sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Sabia que era verdade, sempre soubera em algum lugar profundo de sua alma. Mas ouvir a confirmação, ter uma testemunha, tornava tudo terrivelmente real. Ela está tentando me matar, sussurrou. Está tentando me matar, Rosa. Eu sei. Rosa chorou abertamente agora. Eu sei e me sinto tão impotente. Não posso fazer nada. Se eu falar alguma coisa, ela vai me despedir. E vão acreditar nela, não em mim. Sou só uma empregada. Meu filho, Olivia disse, segurando as mãos de Rosa com toda a força que ainda tinha. Precisa contar para meu filho. Marcelo precisa saber a verdade. Rosa balançou a cabeça, o medo estampado em seu rosto. Já tentei falar com ele, dona Olivia, há 2 semanas, quando comecei a desconfiar. Tentei sugerir que a senhora precisava de mais atenção, que algo não estava bem. Mas a dona Patrícia interceptou a conversa. Depois me chamou na sala
e deixou muito claro que se eu me metesse nos assuntos da família, perderia meu emprego. E não foi só isso. Ela ameaçou fazer com que eu nunca mais conseguisse trabalho em São Paulo. Disse que tem contatos, que pode destruir minha reputação. Olívia fechou os olhos, sentindo o desespero tomar conta. Então não há nada que possamos fazer? Rosa limpou as lágrimas e olhou firmemente para Olívia. Vou pensar em algo, juro que vou, mas por favor, a senhora precisa comer alguma coisa. Precisa manter as forças. Enquanto estiver viva, ainda há esperança. Depois que Rosa saiu, Olívia forçou-se a comer alguns pedaços de fruta e alguns goles de sopa. Cada garfada era um esforço. Mas Rosa tinha razão. Precisava manter as forças. Precisava sobreviver tempo suficiente para encontrar uma saída. À tarde, ouviu vozes no jardim. Arrastou-se até a janela e afastou levemente a cortina. Lá embaixo, viu Juliana conversando com Rosa. As duas estavam perto dos canteiros de flores e Juliana parecia estar mostrando algo para a cozinheira. Rosa pegou o objeto das mãos da moça e o examinou cuidadosamente. Mesmo de longe, Olívia conseguiu identificar. Era uma cápsula vazia, parcialmente enterrada na terra. Seu coração se encheu de uma esperança frágil. Rosa não estava sozinha. Juliana também havia visto algo, ou pelo menos desconfiava. Talvez houvesse uma chance, por menor que fosse. A noite caiu sobre a mansão, e com ela veio um silêncio opressivo. Olívia estava deitada em sua cama, tentando dormir, quando ouviu a porta do quarto se abrir. Abriu os olhos e viu a silhueta de Patrícia recortada contra a luz fraca do corredor. Sua nora entrou no quarto sem fazer barulho, fechando a porta atrás de si. Aproximou-se da cama e havia algo diferente em seus movimentos, uma confiança quase triunfante. Sentou-se na beirada da cama, tão perto que Olívia podia sentir seu perfume caro, um aroma floral que agora lhe parecia nauseante. Sabe, dona Olívia? Patrícia falou em voz baixa, quase um sussurro. Eu queria que a senhora soubesse que não tenho nada pessoal contra você. É só que está no meu caminho. Esta casa, a fortuna de Marcelo, tudo isso deveria ser só meu. Mas enquanto a senhora estiver aqui, sempre serei apenas a esposa. E não nasci para ser apenas esposa de ninguém. Olívia tentou falar, mas sua voz não saía. O terror a paralisava. Patrícia se levantou e caminhou até o criado mudo. Abriu a gaveta e pegou o frasco de remédios que estava escondido ali. Um frasco que Olívia nem sabia que existia. Com movimentos deliberados, abriu o frasco na frente de Olívia e despejou as cápsulas sobre a palma da mão. Olhou para Olívia com um sorriso frio. Estava procurando por estes? Pois aqui estão. Todos os seus preciosos remédios. E então, enquanto Olívia observava horrorizada, Patrícia caminhou até o banheiro. O som da descarga ecoou pelo quarto e quando Patrícia voltou, suas mãos estavam vazias. Pronto, disse ela, sua voz carregada de satisfação. Agora não tem mais nada para procurar. Você não vai conseguir, Olívia conseguiu sussurrar, reunindo todo o resto de coragem que ainda tinha. Alguém vai descobrir. A verdade sempre aparece. Patrícia riu um som baixo e cruel. Quem vai descobrir, dona Olívia? Seu filho, que mal tem tempo para olhar para a senhora. Os empregados que precisam do emprego deles? Ninguém vai acreditar em uma velha confusa que não sabe nem onde deixou os próprios remédios. Ela se inclinou, seu rosto agora muito próximo ao de Olívia. E sabe o que é mais bonito? Quando tudo acabar, vou chorar copiosamente no seu funeral. Vou dizer que fiz tudo o que pude, que a amava como se fosse minha própria mãe. E Marcelo vai me consolar, vai me agradecer por ter cuidado tão bem da senhora até o fim. É quase poético, não acha? Patrícia se afastou e caminhou em direção à porta. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Durma bem, dona Olívia. Quem sabe amanhã a senhora acorde se sentindo melhor. Ou talvez não acorde. De qualquer forma, será uma bênção. A porta se fechou e Olívia ficou sozinha na escuridão. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, molhando o travesseiro. Pela primeira vez em toda a sua vida, sentiu-se completamente impotente, completamente derrotada. Mas então, em meio ao desespero,
lembrou-se do rosto de Rosa, da determinação em seus olhos quando prometera que pensaria em algo. Lembrou-se de Juliana, a jovem empregada que mostrara preocupação genuína. Lembrou-se de todos os anos em que lutara, de todas as adversidades que enfrentara para dar uma vida melhor ao filho. Não ia desistir. Não enquanto ainda tivesse um fio de vida pulsando em suas veias. Patrícia podia ter tirado seus remédios, podia ter isolado, podia ter virado seu próprio filho contra ela, mas não podia tirar sua vontade de viver, sua vontade de lutar. Olívia fechou os olhos e fez uma prece silenciosa. Pediu forças para sobreviver mais um dia, mais uma noite. Pediu que alguém, em algum lugar, visse a verdade. Pediu por justiça, não por vingança, mas por justiça. E enquanto a mansão dormia ao seu redor, envolta em seu luxo falso e sua hipocrisia polida, Olívia continuava acordada, lutando contra o peso da exaustão, contra a fraqueza que ameaçava consumi-la, porque sabia que se fechasse os olhos por muito tempo, talvez nunca mais os abrisse. Lá fora, as luzes de São Paulo piscavam na noite, milhões de vidas seguindo seus cursos, indiferentes ao drama silencioso que se desenrolava naquela mansão dos jardins. E em algum lugar daquela casa enorme, Rosa permanecia acordada também, o celular secreto escondido sob o travesseiro, pensando em como poderia salvar a vida de uma mulher que não merecia o destino cruel que lhe estava sendo imposto. Os 3 dias seguintes foram os mais sombrios da vida de Dona Olívia. Seu corpo estava se rendendo, célula por célula, à ausência dos medicamentos vitais. Acordava, no meio da noite com o coração disparado, sentindo como se estivesse sendo esmagada por um peso invisível sobre o peito. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, sua visão embaçava sem aviso, e a tontura constante a mantinha presa à cama a maior parte do tempo. Patrícia visitava o quarto 2 vezes ao dia, sempre com aquele sorriso falso estampado no rosto, sempre perguntando se ela estava se sentindo melhor. E cada visita era uma tortura psicológica, porque Olívia via nos olhos de sua nora a satisfação mal disfarçada, o prazer de ver seu plano funcionando perfeitamente. Rosa continuava trazendo as refeições, mas agora mal conseguia olhar para Olívia sem que seus olhos se enchessem de lágrimas. A cozinheira estava sendo vigiada de perto por Patrícia, que parecia ter percebido a proximidade entre ela e a idosa. Juliana também fora advertida para manter distância, e a jovem empregada agora evitava o quarto de Olívia por completo. Era quinta-feira à tarde, quando Olívia sentiu que não aguentaria mais um dia. Estava deitada em sua cama, olhando para o teto, quando decidiu fazer uma última tentativa. Reuniu todas as forças que ainda tinha e levantou-se, segurando-se nos móveis. Precisava chegar até Marcelo, precisava fazê-lo ouvir, mesmo que fosse a última coisa que fizesse. Saiu do quarto e começou a descer as escadas, cada degrau uma conquista dolorosa. Suas pernas tremiam, ameaçando ceder a qualquer momento. Estava na metade do caminho quando o mundo começou a girar violentamente. Tentou se segurar no corrimão, mas seus dedos escorregaram. Sentiu o corpo desequilibrar, a gravidade puxando-a para a frente. O último pensamento consciente que teve foi de seu filho, do menino pequeno que ela embalava nos braços, prometendo proteger para sempre. E então a escuridão a engoliu. Quando Olívia abriu os olhos novamente, estava no chão do corredor, perto da base da escada. Não sabia quanto tempo havia ficado ali, desacordada. Sua cabeça latejava de dor, e quando tentou mover o braço, uma agonia aguda percorreu seu corpo. Tentou gritar, pedir ajuda, mas sua voz saiu como um sussurro fraco que se perdeu no ar. Foi então que ouviu passos se aproximando. Seu coração se encheu de esperança por um breve momento, pensando que seria Rosa ou até mesmo Marcelo. Mas quando a figura se materializou em sua visão turva, viu que era Patrícia. Sua nora parou a poucos passos dela, olhando para baixo com uma expressão completamente desprovida de compaixão. Por um longo momento apenas ficaram assim, Olívia caída no chão implorando silenciosamente por ajuda, e Patrícia observando-a como se fosse um inseto que acabara de pisar.
Caiu de novo, Dona Olívia? A voz de Patrícia era fria, mecânica. Está vendo por que eu disse que a senhora precisava ficar no quarto? É perigoso ficar andando por aí sozinha. Por favor, Olívia conseguiu sussurrar. Ajuda. Preciso de ajuda. Patrícia suspirou e olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Então se abaixou, mas não para oferecer conforto. Segurou Olívia pelo braço com força brutal e começou a arrastá-la pelo corredor de mármore. Olívia gemeu de dor. Cada movimento era como ser rasgada por dentro. Patrícia a puxava sem qualquer cuidado, como se fosse um saco de lixo que precisava ser descartado. Vamos voltar para seu quarto, disse Patrícia, ofegante pelo esforço. Não podemos deixar ninguém ver a senhora assim. O que vão pensar? Quando finalmente chegaram ao quarto, Patrícia largou Olívia no chão, ao lado da cama. A idosa ficou ali, encolhida, cada parte de seu corpo gritando de dor. Patrícia fechou a porta e se virou, olhando para ela com aquela expressão que Olívia agora conhecia tão bem. Era a expressão de alguém que estava ganhando, de alguém que sabia que a vitória estava próxima. Sabe o que é engraçado, Dona Olívia? Patrícia encostou-se na porta, cruzando os braços. Marcelo nem percebe que mal visita mais a senhora. Ontem, quando perguntei se ele queria subir para dar boa noite, sabe o que ele disse? Que estava cansado demais, que veria a senhora amanhã. Mas amanhã sempre há outro amanhã, não é mesmo? Olívia tentou falar, mas não conseguiu. Apenas lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. E quando tudo acabar, Patrícia continuou, sua voz ganhando um tom quase sonhador. Vou finalmente ter esta casa só para mim. Vou redecorar tudo, começarei por este quarto. Sempre achei estes móveis antigos tão deprimentes. Vou transformá-lo em um closet. Ou quem sabe uma sala de yoga. Ainda não decidi. Ela se afastou da porta e caminhou até a janela, abrindo as cortinas. A luz da tarde entrou no quarto, iluminando o rosto de Patrícia em um perfil cruel. Não se sinta mal por isso, Dona Olívia. Na verdade, está me fazendo um favor. Marcelo vai ficar tão devastado que vai precisar de mim mais do que nunca. Vou consolá-lo, vou estar ao lado dele, e ele vai me amar ainda mais por ter sido tão dedicada à senhora até o fim. Patrícia se virou e caminhou até a porta. Vou trancar a porta por fora, disse ela, casual. Não posso arriscar que saia andando de novo e se machuque. É para sua própria segurança, entende? E então saiu e Olívia ouviu o clique da chave girando na fechadura. Estava aprisionada agora, literalmente, sozinha naquele quarto, sem forças para gritar, sem forças sequer para arrastar-se até a cama. Ficou ali no chão, o corpo doendo, o coração desacelerando de uma forma que a assustava. Fechou os olhos e pensou em todas as memórias boas que tinha. Seu marido, homem gentil que fora tirado dela cedo demais. Marcelo criança, correndo pelo pequeno apartamento onde moravam, rindo daquela risada que iluminava seus dias mais difíceis. Os domingos na pracinha, os aniversários simples, mas cheios de amor, os sonhos que sonhavam juntos. Onde tudo tinha dado errado. Em que momento seu filho deixara de ver quem ela realmente era? Em que momento o sucesso e o dinheiro o cegaram para o que realmente importava? Enquanto isso, lá embaixo, Rosa estava na cozinha preparando o jantar. Mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a faca. Não conseguia tirar da cabeça a imagem de Dona Olívia, cada dia mais fraca, mais próxima de um destino que Rosa não suportava imaginar. Juliana entrou na cozinha, carregando um cesto com roupas limpas. A jovem empregada olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas, e se aproximou de Rosa. Dona Rosa, sussurrou, a senhora viu a Dona Olívia hoje? Tentei entrar no quarto dela para trocar os lençóis, mas a porta estava trancada. A Dona Patrícia disse que ela estava descansando e não queria ser incomodada. Rosa largou a faca e olhou para Juliana com os olhos cheios de lágrimas. Trancada? A porta estava trancada? Sim. E escutei um barulho estranho mais cedo, como se algo tivesse caído. Fiquei preocupada, mas a Dona Patrícia apareceu e disse para eu me concentrar no meu trabalho. Rosa sentiu algo se romper dentro dela. Não podia mais esperar.
Não podia mais ficar de braços cruzados enquanto uma vida se apagava lentamente naquela casa. Tomou uma decisão naquele momento, uma decisão que poderia custar seu emprego, sua reputação, talvez até mais do que isso. Mas não importava. Algumas coisas eram mais importantes que segurança. Juliana, disse Rosa segurando as mãos da jovem, preciso que você faça algo por mim. Preciso que fique aqui na cozinha e me avise se a dona Patrícia aparecer. Pode fazer isso? Claro, mas por quê? Só confie em mim. E se alguém perguntar onde estou, diga que fui ao mercado comprar ingredientes para o jantar. Rosa subiu rapidamente as escadas dos fundos, aquelas que os empregados usavam. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo martelando em seus ouvidos. Chegou ao corredor do segundo andar e caminhou até a porta do quarto de Dona Olívia. Tentou abrir, mas estava trancada como Juliana dissera. Dona Olívia? Chamou baixinho, encostando a boca na fresta da porta. A senhora está aí? Pode me ouvir? Silêncio. Rosa sentiu o pânico tomar conta. E se fosse tarde demais? E se já tivesse acontecido? Não podia pensar assim. Correu de volta para as escadas e desceu até o andar de baixo. Precisava da chave, mas onde Patrícia as guardava? Lembrou-se então do escritório, aquele cômodo que Patrícia tratava como seu território pessoal. Rosa nunca havia entrado ali sem permissão, mas agora não havia tempo para hesitação. Entrou no escritório e começou a procurar nas gavetas. Papéis, documentos, canetas, mas nenhuma chave. Foi quando ouviu a voz de Patrícia vinda do hall de entrada. Estava falando ao telefone, sua voz ecoando pela casa. Rosa se paralisou, o coração quase parando. Então, ouviu os passos de Patrícia subindo a escada principal. Para onde ela estava indo? Para o quarto de Dona Olívia? Rosa tomou uma decisão instantânea. Pegou seu celular, aquele que havia comprado com suas economias especificamente para emergências. Nunca pensou que teria que usá-lo assim, mas não havia outra escolha. Procurou nos contatos até encontrar o número que tinha conseguido algumas semanas atrás, quando ainda acreditava que poderia resolver as coisas de forma mais discreta. Era o número pessoal de Marcelo, o empresário, filho de Dona Olívia. Rosa havia conseguido através da antiga secretária dele, uma mulher que também conhecia Dona Olívia, e que, com relutância, compartilhara o número depois de muita insistência. Com os dedos tremendo, Rosa digitou uma mensagem. Não tinha tempo para ligar. Não podia arriscar que sua voz fosse ouvida. Escreveu rapidamente cada palavra carregada de desespero e urgência. Senhor Marcelo, sou Rosa, a cozinheira da sua casa. Por favor, venha para casa imediatamente. É sobre sua mãe. Ela está em perigo real. Não avise a dona Patrícia que está vindo. Por favor, confie em mim. Sua mãe precisa de você agora. Apertou enviar e fechou os olhos, rezando para que ele visse a mensagem, para que acreditasse nela, para que não fosse tarde demais. Em seu escritório no centro de São Paulo, Marcelo estava em uma reunião crucial com investidores japoneses. A empresa estava prestes a fechar um contrato de milhões de reais, o maior negócio de sua carreira. Os números dançavam na tela de projeção. Gráficos mostrando o crescimento exponencial, projeções que fariam dele um dos empresários mais bem-sucedidos de sua geração. Seu celular vibrou no bolso, mas ele o ignorou. Estava no meio de sua apresentação e não podia se distrair agora, mas o celular vibrou novamente e novamente. Com um suspiro discreto de irritação, pegou o aparelho para silenciá-lo completamente. Foi quando viu a mensagem de um número desconhecido. Leu as palavras uma vez. Depois, outra vez. Sua mãe em perigo? Que tipo de brincadeira era aquela? Mas então viu o nome. Rosa. A cozinheira que trabalhava em sua casa há anos. Por que ela mandaria uma mensagem assim? Sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Não era normal. Rosa nunca o contactaria assim, nunca seria tão dramática sem motivo. E aquela parte sobre não avisar Patrícia. Por quê? O que estava acontecendo? Os investidores continuavam falando, esperando sua resposta sobre alguma questão que ele nem havia ouvido. Marcelo olhou para eles, depois para a mensagem em seu celular. Milhões de reais de um lado,
sua mãe do outro. De repente, todas as pequenas coisas que havia ignorado nos últimos meses voltaram como uma avalanche. Às vezes que sua mãe tentara falar com ele e ele estava ocupado demais. As mensagens que Patrícia passava sobre confusão mental, sobre esquecimento. O quanto sua mãe parecia mais frágil cada vez que a via, o quanto evitava seus olhos. E aquela vez, semanas atrás, quando encontrara sua mãe no corredor tarde da noite. Ela tentara lhe dizer algo sobre seus remédios, mas Patrícia aparecera, explicando que eram apenas confusões de idade. E ele acreditara. Deus, como acreditara. Senhores, Marcelo se levantou abruptamente, desligando a apresentação. Peço desculpas, mas preciso ir. É uma emergência familiar. Mas, Sr. Chen, o contrato... Seu assistente começou a protestar. Remarque, Marcelo já estava pegando sua pasta, seu paletó. Remarque para a semana que vem. Agora preciso ir. Saiu da sala de reuniões ignorando os olhares atônitos dos investidores e os protestos de sua equipe. No elevador, ligou para Rosa, mas ela não atendeu. Tentou novamente. Nada. O pânico começou a crescer em seu peito, um medo primordial que ele não sentia desde criança. Entrou em seu carro e acelerou pelas ruas de São Paulo, furando sinais amarelos, desviando do trânsito com uma urgência que fazia outros motoristas buzinarem irritados. Não ligava. Só conseguia pensar em sua mãe, na mulher que abrira mão de tudo por ele, que trabalhara até os dedos, sangrarem para que ele pudesse estudar, que sacrificara cada sonho pessoal para que os sonhos dele se realizassem. E como ele havia retribuído? Construindo uma mansão cara e depois abandonando-a nela, deixando-a nas mãos de uma mulher que agora ele percebia que nunca conhecera realmente. Como pôde ser tão cego? Como pôde ignorar todos os sinais? As memórias vinham como flashes dolorosos. Sua mãe tentando pegar sua mão durante um jantar e Patrícia sutilmente afastando-a. Sua mãe dizendo que não se sentia bem e Patrícia explicando que era apenas drama para chamar atenção. Sua mãe cada dia mais silenciosa, mais apagada, e ele interpretando como tranquilidade da velhice ao invés do que realmente era. Desistência, derrota, desespero. Chegou à mansão em tempo recorde. Não entrou pela garagem como sempre fazia. Algo em seu instinto lhe dizia para ser discreto. Estacionou na rua e entrou pela porta de serviço, aquela que dava direto para a cozinha. Juliana estava lá e quase deixou cair a bandeja que segurava quando o viu. Senhor Marcelo, não sabíamos que o senhor estava vindo. Onde está minha mãe? Marcelo perguntou, e havia uma urgência em sua voz que assustou a jovem. No quarto dela, senhor. Mas a dona Patrícia disse que ela está descansando e não quer ser incomodada. E Rosa, onde está Rosa? Não sei, senhor. Ela saiu há um tempo e ainda não voltou. Marcelo subiu as escadas, mas manteve os passos silenciosos. Algo lhe dizia que precisava ver com os próprios olhos antes de fazer qualquer coisa. Chegou ao segundo andar e caminhou em direção ao salão principal. Foi então que ouviu. A voz de Patrícia, vinda do interior do cômodo. Estava falando ao telefone, e havia uma leveza em seu tom que o fez parar. Escondeu-se atrás de uma coluna e observou. Patrícia estava sentada no sofá de couro italiano que ele mesmo havia escolhido, uma taça de vinho tinto na mão. Parecia completamente relaxada, quase radiante. Pode acreditar, querida, ela dizia ao telefone. Finalmente um pouco de paz nesta casa. Você não tem ideia de como é libertador não ter que subir aquelas escadas 20 vezes por dia para verificar se a velha está respirando. Marcelo sentiu seu sangue gelar. Marcelo permaneceu imóvel atrás da coluna, cada palavra de Patrícia penetrando em seu peito como uma lâmina afiada. Sua esposa continuava falando ao telefone, alheia à presença dele, completamente absorta em sua própria satisfação. Sim, logo vou poder redecorar tudo do meu jeito. Patrícia ria, tomando um gole de vinho. Aqueles móveis antigos horríveis, aquelas cortinas pesadas, tudo vai para o lixo. Esta casa finalmente vai ter estilo de verdade. E Marcelo nem vai questionar. Vai estar tão devastado e culpado que vai me dar carta branca para tudo.
Marcelo sentiu a raiva explodir dentro dele, mas forçou-se a permanecer escondido. Precisava ouvir mais, precisava ter certeza absoluta antes de agir. Mas cada palavra era uma confirmação do pesadelo que começava a se formar em sua mente. O melhor de tudo, Patrícia continuou, sua voz assumindo um tom conspiratorial, é que ninguém vai suspeitar de nada. Uma idosa frágil que simplesmente não resistiu. Acontece todos os dias. Os médicos vão assinar o atestado sem questionar. Natural. Causas naturais. E eu vou ser a nora dedicada que fez tudo o que pôde. Foi demais. Marcelo não conseguiu mais ficar parado. Saiu de trás da coluna e entrou no salão com passos firmes. Patrícia estava de costas para ele, ainda ao telefone, ainda rindo daquela risada que agora lhe soava como veneno puro. Patrícia, ele disse, e sua voz saiu tão fria que até ele mesmo se assustou. Sua esposa se virou bruscamente, o vinho quase derramando da taça. Seu rosto empalideceu quando o viu ali, parado no meio do salão, olhando para ela com uma expressão que ela nunca vira antes. Era ódio puro, misturado com algo ainda mais aterrorizante. Decepção absoluta. Marcelo, ela gaguejou, levantando-se rapidamente e desligando o telefone. Você chegou cedo. Eu não esperava você antes das 8. Onde está minha mãe? Marcelo perguntou, ignorando completamente qualquer tentativa de conversa casual. E não minta para mim. Já ouvi o suficiente. O rosto de Patrícia passou por uma série de expressões. Surpresa, medo e então, finalmente, estabeleceu-se em algo duro e desafiador. Ela colocou a taça de vinho sobre a mesa com força. Sua mãe está em seu quarto, descansando. Como sempre. Marcelo deu um passo em sua direção e Patrícia involuntariamente recuou. Eu ouvi você, disse ele, cada palavra saindo como uma acusação. Ouvi tudo o que disse ao telefone. Sobre redecorar, sobre causas naturais, sobre eu estar devastado demais para questionar qualquer coisa. Patrícia tentou rir, mas o som saiu forçado, artificial. Você ouviu errado. Estava falando sobre uma novela, sobre um personagem. Não me trate como idiota, Marcelo. Explodiu, sua voz ecoando pelas paredes do salão. Não mais. O que você fez com minha mãe? O que você fez com ela? Antes que Patrícia pudesse responder, eles ouviram passos apressados. Rosa apareceu na entrada do salão, ofegante, segurando uma chave na mão. Quando viu Marcelo, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Senhor Marcelo, graças a Deus o senhor veio. Sua mãe, ela está trancada no quarto. Consegui a chave reserva com Juliana. Precisamos ir até lá agora. Marcelo olhou de Rosa para Patrícia. Sua esposa tinha o rosto contorcido em uma expressão de fúria mal contida. Você, Patrícia apontou para Rosa, sua voz tremendo de raiva. Foi você que ligou para ele. Vai pagar por isso, sua intrometida. A única pessoa que vai pagar por alguma coisa aqui é você, Marcelo disse, caminhando em direção às escadas. Rosa, leve-me até minha mãe. Agora. Subiu as escadas 2 degraus de cada vez, Rosa mal conseguindo acompanhá-lo. Patrícia veio atrás, tentando segurar seu braço. Marcelo, espere. Deixe-me explicar. Sua mãe não está bem da cabeça. Ela tem alucinações, diz coisas que não fazem sentido. Ele se desvencilhou dela com força. Não fale comigo. Não diga mais uma palavra. Chegaram ao quarto de Olívia. A porta estava trancada como Rosa dissera. Marcelo pegou a chave das mãos da cozinheira e abriu com mãos trêmulas. O que viu quando empurrou a porta fez seu coração parar. Sua mãe estava caída no chão, ao lado da cama. Seu corpo pequeno e frágil estava encolhido em posição fetal, e ela nem se moveu quando a porta se abriu. Por um momento aterrorizante, Marcelo pensou que fosse tarde demais. Mãe! Correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado. Colocou a mão em seu pescoço, procurando o pulso. Estava lá, fraco e irregular. Mas estava lá. Mãe, consegue me ouvir? Olívia abriu os olhos lentamente. Sua visão estava embaçada, mas reconheceu a voz do filho. Marcelo? Sussurrou tão baixinho que ele precisou se inclinar para ouvir. Você veio. Estou aqui, mãe. Estou aqui agora. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marcelo. Vou cuidar de tudo, prometo que vou cuidar de tudo. Ele se virou para Rosa, que estava na porta, também chorando.
Chame uma ambulância. Agora. E não deixe Patrícia sair desta casa. Rosa correu para fazer a ligação. Patrícia permaneceu na porta observando a cena, e havia algo diferente em sua expressão agora. A máscara havia caído completamente. Não havia mais fingimento, mais falsa preocupação. Apenas frieza calculista. Você sempre foi fraco demais com ela, Patrícia disse, sua voz carregada de desdém. Olha onde isso te levou. Amarrado a uma velha doente que só dá trabalho. Marcelo se levantou devagar, segurando sua mãe com cuidado nos braços. Olhou para Patrícia com uma expressão que ela nunca vira antes. Saia do meu caminho, disse ele, sua voz baixa e perigosa. E se toque em minha mãe outra vez, não vou responder por mim. Patrícia saiu da porta, mas seu orgulho não permitiu que ficasse em silêncio. Você vai se arrepender disso, Marcelo. Está jogando fora nosso casamento por causa de uma velha confusa que já viveu sua vida. Ele parou no corredor, ainda segurando Olívia em seus braços. Virou-se para olhar Patrícia uma última vez. Nosso casamento? Que casamento? Casei com uma mentira, com uma atriz. A mulher que amei nunca existiu. Você é um monstro, Patrícia, e vou me certificar de que todo mundo saiba exatamente o que você é. Desceu as escadas com sua mãe nos braços, sentindo como ela estava leve, como se não houvesse mais quase nada dela. No salão, encontrou não apenas Rosa e Juliana, mas também os outros empregados da casa. Todos haviam saído de seus postos, atraídos pela comoção, e todos olhavam para ele com expressões de choque e compreensão. Colocou sua mãe cuidadosamente no sofá, tirando seu próprio paletó para cobri-la. Segurou sua mão e ela apertou de volta, tão fraca que ele mal sentiu. Não vou deixar você, sussurrou. Nunca mais vou deixar você. A ambulância chegou em minutos que pareceram horas. Os paramédicos entraram com suas macas e equipamentos, movendo-se com eficiência profissional. Verificaram os sinais vitais de Olívia, sua pressão perigosamente alta, seu coração batendo irregularmente. Começaram a administrar oxigênio, a preparar uma via intravenosa. Ela está severamente desidratada, um dos paramédicos disse, e parece que está há dias sem medicação. Ela tem alguma condição cardíaca? Sim, Marcelo respondeu, sua voz quebrando. Ela tem. Toma vários medicamentos, ou deveria estar tomando. O paramédico franziu a testa, mas não fez mais perguntas. Precisamos levá-la imediatamente. O quadro é grave. Enquanto preparavam Olívia para o transporte, Marcelo se virou para os empregados reunidos. Todos vocês são testemunhas, disse ele, sua voz forte e clara. Testemunhas do estado em que encontramos minha mãe. Testemunhas de tudo que aconteceu nesta casa. Rosa deu um passo à frente, a coragem finalmente vencendo o medo. Senhor Marcelo, há mais. Vi a dona Patrícia jogando os remédios da sua mãe no jardim. Tenho provas. Juliana também viu. A jovem empregada assentiu, tirando algo do bolso. Era uma cápsula vazia, parcialmente coberta de terra. Encontrei isto no canteiro, senhor, ao lado de várias outras. Patrícia, que havia descido as escadas e estava observando tudo de longe, ficou lívida. Vocês não podem provar nada, disse ela, mas sua voz vacilou. É a palavra de vocês contra a minha. Marcelo caminhou até ela, e havia uma determinação em seus olhos que fez Patrícia recuar. Não preciso provar nada para a justiça agora. Primeiro, preciso salvar minha mãe. Mas depois, Patrícia, depois vou me certificar de que você pague por cada segundo de sofrimento que causou a ela. Virou-se para Rosa. Chame a polícia. Quero que registrem tudo, cada detalhe. Vamos precisar de depoimentos de todos os funcionários. Você não pode fazer isso. Patrícia tentou se aproximar. Sou sua esposa. Não mais. Marcelo puxou a aliança do dedo e jogou-a no chão. Quero você fora desta casa. Agora. Pegue suas coisas. E saia. E se não for por bem, os policiais vão te escoltar. A máscara de Patrícia finalmente se despedaçou completamente. Ela explodiu em fúria, avançando em direção a Marcelo com as mãos estendidas como garras. Você vai se arrepender. Vai me pagar tudo o que é meu. Esta casa é metade minha. Rosa e 2 dos outros empregados seguraram Patrícia antes que ela pudesse alcançar Marcelo.
Ela gritava, debatia-se, sua compostura elegante completamente destruída. Juliana correu e voltou com sacos de lixo, jogando-os aos pés de Patrícia. Suas roupas, disse Marcelo friamente, é tudo que vai levar desta casa. Todo, o resto pertence à minha mãe, a mulher que você tentou matar. Os paramédicos estavam levando Olívia para a ambulância. Marcelo correu até ela, segurando sua mão enquanto a maca era carregada. Vou estar logo atrás de você, mãe. Prometo. Olívia abriu os olhos uma última vez antes de entrarem na ambulância, e havia algo neles que Marcelo nunca esqueceria. Não era raiva, não era mágoa, era perdão. Perdão puro e incondicional, do jeito que só uma mãe pode oferecer. No hospital, Marcelo não saiu do lado de Olívia por um segundo. Sentou-se ao lado de sua cama na UTI, observando os monitores que registravam cada batimento cardíaco, cada respiração. Os médicos foram claros. Ela sobrevivera por pouco. Mais um dia, talvez 2 horas, e seria tarde demais. O dano da privação de medicamentos seria longo para reverter. Ela precisaria de fisioterapia, de acompanhamento constante, de muito amor e paciência. Mas os médicos eram otimistas. Olívia era forte, mais forte do que seu corpo frágil sugeria. Nos dias que se seguiram, Marcelo raramente deixou o hospital. Cancelou reuniões, delegou responsabilidades, ignorou ligações de sócios urgindo por sua presença. Nada disso importava mais. Só importava a mulher na cama do hospital. A mulher que dera tudo por ele e que quase perdera por sua negligência. Rosa visitava todos os dias, trazendo comida caseira que ela sabia que Dona Olívia gostava para quando ela pudesse comer novamente. Juliana vinha com flores frescas, trocando-as sempre que murchavam. Os outros empregados da casa prestaram depoimentos detalhados à polícia, construindo um caso sólido contra Patrícia. A própria Patrícia tentou ligar para Marcelo inúmeras vezes. Quando ele finalmente atendeu, foi apenas para dizer que os papéis do divórcio já estavam sendo preparados, que ela não receberia 1 centavo além do que a lei obrigasse e que, se tentasse contestar, ele tornaria público cada detalhe do que ela fizera. As amigas de Patrícia, que ela tanto amava impressionar, sumiram quando o escândalo veio à tona. Ninguém atendia suas ligações. A mulher que tinha tudo, que comandava a mansão como uma rainha, terminou em um apartamento alugado pequeno, sozinha com sua amargura. Foram 3 semanas até que Olívia tivesse alta. Marcelo a levou não para a mansão dos Jardins, mas para um lugar que preparara especialmente. Comprara uma casa menor, mais aconchegante em um bairro tranquilo. Não tinha o luxo ostensivo da mansão, mas tinha algo que a mansão nunca tivera. Tinha vida, tinha amor, tinha verdade. Mãe, disse Marcelo, ajudando-a a entrar na casa nova, sei que não posso apagar o que aconteceu. Sei que falhei com a senhora de uma forma que nunca vou conseguir me perdoar completamente. Mas prometo pelo resto da minha vida que vou estar presente. De verdade presente. Olívia olhou ao redor da casa. Era simples, mas linda. Havia fotos deles 2 nas paredes, das épocas em que eram só eles contra o mundo. Havia uma cozinha ampla onde Rosa já estava preparando o jantar. Havia um jardim pequeno onde ela poderia sentar e tomar sol. Você sempre esteve presente, meu filho, Olívia disse, sua voz ainda fraca, mas firme. Só se perdeu por um tempo, mas se encontrou de novo, e isso é o que importa. Marcelo se ajoelhou ao lado da poltrona onde sentara sua mãe. Colocou a cabeça em seu colo como fazia quando era criança, e o mundo parecia grande demais. E chorou. Chorou por todo o tempo perdido, por toda a dor causada, por todo o amor que quase deixou escapar. Olívia acariciou os cabelos do filho, sentindo seu coração finalmente começar a sarar. Não apenas seu coração físico, que os médicos haviam estabilizado com os medicamentos corretos, mas seu coração emocional, aquele que havia sido espremido e machucado pela crueldade e pela solidão. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Marcelo reduziu drasticamente sua carga de trabalho, vendera a empresa para um consórcio, mantendo apenas uma participação minoritária que lhe dava conforto financeiro, sem exigir que sacrificasse sua vida pessoal. Voltara a ser o filho que sempre fora,
antes que o sucesso e o dinheiro nublassem sua visão. Todas as manhãs, tomavam café juntos. Todas as tardes, caminhavam pelo parque próximo, Marcelo segurando o braço de sua mãe, conversando sobre tudo e sobre nada. Descobriram que tinham tanto para conversar, tantos anos para recuperar. Rosa se tornara mais do que uma empregada. Era parte da família, a mulher corajosa que arriscara tudo para fazer o que era certo. Juliana também continuara com eles, e a jovem tratava Olívia com o carinho que teria por uma avó. Um dia, quase um ano depois, Marcelo encontrou sua mãe no jardim, observando o pôr do sol. Sentou-se ao seu lado, apenas apreciando o momento de paz. "Sabe, meu filho", Olívia disse, sua voz agora forte novamente, "quase morri naquela mansão. Mas acho que renasci quando você voltou para mim. Às vezes precisamos perder tudo para entender o que realmente importa." Marcelo segurou a mão de sua mãe. "Eu perdi anos com a senhora. Perdi momentos que nunca vou recuperar, mas prometo que não vou perder mais nenhum. Cada dia que temos agora é um presente." Olívia sorriu, aquele sorriso que iluminava seu rosto e fazia os anos desaparecerem. "O presente de verdade, meu filho, é ter você de volta. O menino que criei, o homem bom que sempre soube que você era. Isso vale mais do que todas as mansões do mundo." E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu de laranjas e rosas, mãe e filho permaneceram ali, lado a lado. Não precisavam de palavras, não precisavam de luxo. Tinham um ao outro, e naquele momento, naquele lugar, isso era tudo. A vida recomeçara, não entre mármore e ouro, mas entre abraços e presença. Não em um palácio de aparências, mas em um lar de verdades. E Olívia, a mulher que quase fora apagada pela escuridão, brilhava novamente, mantida viva não por medicamentos, mas pelo amor incondicional do filho que finalmente acordara, pelo filho que aprendera quase tarde demais que o maior tesouro que possuía nunca fora sua empresa ou sua fortuna. Era a mulher que o trouxera ao mundo e que nunca, nem por um segundo, deixara de amá-lo. O paraíso, afinal, nunca estivera nas paredes de uma mansão. Sempre estivera onde o amor verdadeiro habitava. E agora, finalmente, todos haviam encontrado o caminho de volta para casa. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Olívia e Marcelo tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com esta jornada de dor, traição, coragem e redenção, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual foi o momento que mais te marcou. Foi a coragem de Rosa ao arriscar tudo? Foi o despertar de Marcelo ao perceber a verdade? Ou foi o perdão incondicional de uma mãe? Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, narrativas que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos lembram do poder do amor verdadeiro e da importância de nunca deixarmos que o sucesso nos segue para o que realmente importa. Suas histórias, seus comentários e sua presença aqui fazem toda a diferença. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre os valores que realmente importam na vida.